Bom, boa noite pessoal, aqui é o instrutor Paulo Silva. Pessoal, vamos dar uma relembrada aqui em conversão eletromecânica 1 na teoria de circuitos magnéticos, tá ok pessoal? Vamos fazer aquela revisãozinha que nós estamos na iminência de meados de um próximo semestre, né? De primeiro semestre de 2017, né? E é bom a gente sempre estar fazendo aquela revisão pra gente voltar pra faculdade equalizado, né? Bom, pessoal de conversão eletromecânica é uma matéria da engenharia elétrica e vamos ver aqui a noção aqui de fluxo magnético, ok? Bom, vamos começar aqui com a ideia de fluxo. Bom, para estudarmos circuitos magnéticos, vamos ter uma noção aqui de um ímã. Norte, né, do ímã e o sul do ímã. Então as linhas de campos magnéticos elas saem do norte e vão para o sul. Nesse sentido aqui. Então tá aqui os vetorzinhos, né? Então eles surgem do norte e vão para o sul. Isso aqui é um exemplo de um ímã, né? Então isso aqui são as linhas linha de campo magnético. Isso aqui são as linhas de campo magnético que surgem aqui no ímã. Nascem no norte e vão para o sul. Tá ok? Isso aqui é uma intuição do ímã. O que surge aqui, surge um fluxo magnético. Tá ok? O que vem a ser o fluxo magnético? Vou dar uma limpadinha aqui pra gente aproveitar o espaço. Bom, fluxo ele é dado por φ B vezes S. E a unidade é Weber. Então o fluxo magnético, então isso aqui é o fluxo magnético, né? O fluxo ele é dado pelo produto da densidade de fluxo magnético
B é densidade de fluxo magnético multiplicado pela área. O que isso nos diz? Que quando surge um fluxo magnético, eu tenho que saber quanto de densidade de fluxo magnético passa numa superfície multiplicada pela área dela, pela superfície dela. Então, o produto da densidade pela área vai me dar o fluxo magnético. Densidade de fluxo magnético seria a razão do fluxo magnético pela área. Entendeu? Densidade de fluxo magnético é a quantidade de linhas de campo magnético por unidade de área. E o fluxo magnético é o produto dessa densidade pela área. Então aqui eu dei um nome aos bois aqui. Daqui a gente pode fazer uma manobra algébrica. Bom, como eu já especifiquei aqui quem é quem. Vou precisar de um espacinho aqui. Ok. Bom, para achar o valor da densidade, basta eu passar a área multiplicando, né? A área dividindo, né? Então, B é o fluxo dividido pela área. Ok? O fluxo, nós já aprendemos que é Weber, medida em Weber. E a área é medida em metros quadrados pelo sistema, né, internacional, SI. Weber por metro quadrado é igual a Tesla. Que é esse T aqui, ó. Então, densidade de fluxo magnético é a quantidade de linhas de campo magnético por unidade de área. Então, tá aqui. Então, isso aqui é a densidade, né? De FM, né? Fluxo magnético. E esse aqui é o próprio fluxo magnético, ou o FM. Então, fluxo é o produto da densidade de fluxo magnético pela superfície, medido em Weber. E a densidade de fluxo é o fluxo magnético dividido pela área. Weber por metro quadrado é igual a Tesla. Tá ok, pessoal? Isso aqui é um pouco meio teórico, mas é bom separar bem o que é cada coisa. Porque quando você estiver resolvendo circuitos magnéticos, você tem que ter uma noção do que você está calculando. Então é muito prudente você saber com o que você está lidando. Cada coisa é uma coisa. Então, fluxo magnético, a unidade é dado em Weber. Se quer, é alemão, né? Em alemão, W é, o som é V, então não é Weber.
Foi feito por um alemão isso aqui, né? Um cientista alemão, é Weber. Então, fluxo é medido em Weber. E a densidade de fluxo magnético é Weber por metro ao quadrado. Isso é igual a Tesla, que a unidade é um T maiúsculo. Uma coisa diferente da outra. E tudo nasceu dessa fórmula aqui, ó. Que ela vem desse jeito, né? Às vezes ela pode vir desse jeito aqui. Ou simplesmente fluxo magnético é a densidade de fluxo magnético pela área. Tá ok? E a densidade é a razão do fluxo pela superfície. Vou fazer uma manobra algébrica, você já encontra os dois. E a relação entre os dois. Ok? Vamos dar uma limpada aqui. Copiem antes que eu apague, né? Bom. Então, uma coisa interessante, nós já chegamos no resultado da densidade de campo. Ela é medida em Tesla. E aí tem esse Hzinho aqui, que ele é intensidade. Intensidade do campo magnético. É ampere espira por metro, a unidade dele. E aqui o Tesla, né? Tranquilo? Então, muita gente confunde isso aqui com... Essa é a intensidade do campo magnético. E aqui é a densidade, né? Densidade do campo magnético. B é densidade e H é a intensidade do campo magnético. B é densidade é medida em Tesla, intensidade é medida em ampere espira por metro. Tá ok? O que eu preciso falar para vocês aqui também é que sobre os materiais magnéticos, podemos citar... O que são materiais magnéticos? São materiais que têm uma boa permeabilidade, permeabilidade magnética, né? No caso aqui, o μ0 é essa permeabilidade magnética no vácuo, que é dada por 4π, isso aqui é um valor de uma constante, 10 na menos 7 henries por metro. Isso aqui é no ar, né? Essa permeabilidade, ela permite que o material, que as linhas de campo magnético, que a densidade de campo magnético flui, que ela possa fluir nesse material tranquilamente. Num circuito elétrico, aí por isso que tem analogia. Num circuito elétrico não tem a corrente elétrica que surge, que se movimenta pelo condutor.
Tem uma movimentação de elétrons, né? Num circuito magnético vai ter o quê? Vai ter uma movimentação de fluxo magnético dentro desse material, que pode ser o ferro, pode ser o aço, pode ser o silício, pode ser o aço carbono, aço silício. Então são materiais que deixam passar bem, que o fluxo magnético transita muito bem nesse material. O cobre não é um bom condutor de elétrons. Então, esse ferro magnético, esse aço, o silício, eles deixam passar esse fluxo magnético tranquilo, não há oposição para a passagem desse fluxo magnético. Tá, isso aqui é uma constante, né? Essa constante é de permeabilidade. Permeabilidade magnética, né? Permeabilidade magnética no vácuo ou no ar, né? Que é o valor dessa constante aqui, ó, μ0. Tá? Copiem que eu vou dar uma tirada aqui, uma limpada. Quero fazer uma aula na madrugada de segunda, 2h18 da manhã. Esse cara tem que fazer mesmo, não, né? Então nós podemos dar um exemplo assim de um circuito, a estrutura de um transformador, né? Então temos aqui um transformador, na qual aí vai ter uma corrente I, né? Quando eu vou aplicar uma corrente aqui, vai surgir aqui um campo magnético, né? Um campo magnético, né? E dentro desse material vai surgir uma ordenação desse fluxo magnético aqui, ó. Então vai surgir um fluxo magnético aqui, né? Devido ao magnetismo que vai estar agindo aqui. Tá ok? Vamos supor que esse material seja de ferro silício usado em transformadores. Então quando aplica uma tensão, essa estrutura tende a surgir um fluxo magnético nessa estrutura, porque o fluxo ele vai passar tranquilamente por esse material ferro magnético ou materiais magnéticos. Então essa aqui é a estrutura de um circuito magnético, análogo a
a um circuito que você pode ter uma tensão. Que você use para acender uma lâmpada. A bobina aqui vai fazer o papel da resistência. Vai acender a lâmpada, né? A lâmpada estará acesa. Porque eu apliquei uma tensão e surgiu uma corrente. Então são circuitos análogos, né? Tá ok? Bom. Existe uma relação entre o B, que é a medida em Tesla, e o H. Inspira para o metro. Às vezes essa relação ela pode ser linear. Vai ter casos que essa relação ela não é linear. Aí tem uma tabela nos livros de eletromagnetismo, conversão, que tem a relação entre B, entre a densidade, né, e a intensidade de fluxo magnético. Bom, vamos dar uma continuada aqui. Vou dar uma copiada que eu vou dar uma apagada aqui. Bom, vamos fazer aqui a lei de Ampère. Eu tenho uma integral fechada de HDL isso vai me dar uma corrente envolvida, né? Então isso aqui vai me dar H vezes L igual ao número de espiras e a corrente. Tá ok? O que isso nos diz? Que podemos fazer algumas substituições aqui para continuar o desenvolvimento dessa fórmula. Seguinte ideia. Só colocar aqui H vezes L EN I. Bom, sabemos que B
Mi H. Então essa relação aqui vem desse BH aqui, ó. É como se fosse a relação entre a lei de Ohms, né? Esse Mi é a constante que está equilibrando a densidade magnética e a intensidade magnética. Só que se eu quero encontrar o H, basta eu isolar, né? H é B e a constante eu jogo para baixo, né? Então H, então no lugar do H aqui, ó, eu troco por isso aqui. Então reescrevo isso aqui como número de espiras, e no lugar do H eu coloco B sobre Mi vezes o L que já estava lá, certo? Só troquei o H por isso aqui, ó. Bom, agora nós temos ali a densidade de fluxo magnético. Bom, eu sei que o fluxo é a densidade multiplicada pela área. Para encontrar a densidade do fluxo, basta isolar o B, né? B é o fluxo pela área. Então, no lugar ali do B, eu vou trocar por φ sobre S. N vezes I é igual. Vai ficar 1 sobre Mi vezes o L vezes o B φ sobre S. Então, fica nessa formulação aqui. O que nós acabamos de deduzir aqui? Nessa manobra de fórmulas aqui. Vou até reescrever aqui, né? Que conclusão nós chegamos aqui? Que a espira vezes a corrente é a nossa força magnetomotriz.
e que sobre a constante μ vezes o comprimento do material dividido pela sua área vai ser a relutância U vezes o fluxo. Então tá aqui, ó. Chegamos nessa expressão aqui, ó, na qual isso aqui é o fluxo magnético, certo? Essa é a chamada relutância e essa é a força magnetomotriz. Então, fizemos toda aquela manobra algébrica para chegar nessa fórmula aqui, ó. Tá? Dá uma copiada aí, dá uma pausa, copie. Que eu vou dar uma apagada. E por analogia, nós aprendemos que a tensão elétrica é a resistência vezes a corrente. É a lei de Ohms, né? Você faz o triângulozinho lá da lei de Ohms, né? E aqui, isso nos circuitos elétricos, né? No circuito magnético, eu vou ter a força magnetomotriz é igual a tem esse R meio diferente. É a relutância vezes o fluxo. Então aqui está o comparativo de cada um, né? Então a tensão elétrica é a força magnetomotriz, a resistência é a relutância e a corrente é o fluxo magnético, certo? Isso aqui seria no você pode fazer a seguinte analogia. Então num circuito elétrico, você tem lá a fonte de tensão, o resistor, né? O resistor surge aqui uma corrente, né? E aqui a tensão.
e você tem um circuito equivalente, na qual você vai ter uma força magnetomotriz, vai ter um fluxo e você vai ter uma relutância aqui. Tá aqui. Esse é o circuito elétrico. Esse é o circuito magnético. Tá ok, pessoal? Essa é a teoria, um pouquinho da teoria que eu queria passar para vocês de circuitos magnéticos. Tá ok, pessoal? Na próxima parte eu vou resolver um exercício. Vou deixar essa teoria com vocês aqui. Tá ok? Tá? Vou deixar só mais um lembrete aqui. Aqui tá bem explicada a analogia, né? Aí você já cria um formuláriozinho, né, para você ter com vocês, né, do que a gente vimos agora, as fórmulas, né, o fluxo, a densidade do fluxo pela área, isso é dado em Weber, a densidade é o fluxo pela área, isso aqui é dado em Tesla. E nós temos a relação entre o B e o H. Pode ser linear ou não linear essa relação. Isso aqui é dado por uma tabela de materiais materiais magnéticos ou ferromagnéticos. Tem uma tabela, né? Você se orienta pela tabela. Da densidade pela densidade de fluxo magnético em relação à intensidade de fluxo magnético, medida em Tesla, de aqui amperes espira por metro. Vimos também que a permeabilidade no vácuo 4π 10⁻⁷ Henry metro por metro, e que dessa relação aqui B μ0 vezes H há uma relação, né, devido a relação entre o B e o H. Ok? E fizemos o equacionamento que a força magnetomotriz é a relutância vezes o fluxo magnético. Fizemos destrinchamos aqui como que faz para chegar nessa fórmula. Chegamos nessa fórmula devido a todas essas relações
que foram abordados nesse vídeo. Tá ok, pessoal? E fizemos a comparação de um circuito elétrico em relação com um circuito magnético, que vê surgir uma corrente e tem uma resistência. Aqui eu vou ter uma relutância, vai surgir um fluxo, porque eu tenho uma força magnetomotriz. Aqui é um circuito elétrico, esse aqui é um circuito magnético. Ok? Então até a próxima aula, pessoal. Tudo de bom. Estudem, equalize-se, porque o semestre está começando e é aconselhável dar uma estudadinha antes, né? Tá ok? Aqui é o instrutor Paulo Silva, simplesmente um mero estudante de engenharia elétrica. E eu estudo na unidade da Estácio Santa Amaro Capital, São Paulo Capital. E dou as consultorias de aula também, quem quiser, tiver interessado. Consultoria de cálculo 1, 2, 3, física 1, 2, 3 e toda a parte de elétrica até o 8º período, porque eu tenho formação técnica, né? Sei um pouquinho de parte de elétrica e eletrônica. Estou aqui aprendendo, né? Cada dia um pouquinho mais, né? Porque ninguém sabe tudo, então sempre uma evolução, né? Buscar sempre estar evoluindo, e cada dia eu descubro que nada sei. Estou constantemente aprendendo, mas eu nada sei, porque são muitas coisas para aprender. Tá ok, pessoal? Então tudo de bom, até a próxima aula.